por isso que eu faço sempre, pessoal, uma análise voltada à estratégia das políticas adotadas pelo Bolsonaro. Vejam bem, o Bolsonaro nesse momento ele está desenhando de uma forma muito clara a sua campanha política de 2022. Por quê? Nós já tivemos uma decisão do STF, e essa decisão do STF não foi uma decisão para tirar do Bolsonaro as responsabilidades em relação à Covid. O STF, o que ele fez foi o esclarecimento a respeito das competências das unidades federativas. A Constituição, antes da Covid-19, a Constituição já trazia que nessa questão de saúde, todos os entes federados possuem direitos e obrigações, possuem responsabilidades concorrentes, o que significa que o Bolsonaro, por mais que ele seja a autoridade executiva mais alta do país, ele não tem poder para interferir dentro de algo que é da esfera do município. Eu vou dar uma ideia para vocês de como isso funciona na prática, principalmente se temos realmente hoje a presença aqui de bolsonaristas. Precisamos agradecer a presença de bolsonaristas e esclarecer como é que funciona. Veja bem, apesar de que o presidente da República ele foi escolhido pela maioria do povo brasileiro, ele foi escolhido para fazer aquilo que a Constituição resguarda como sendo competências do presidente da República. Ele não pode dar pitaco em como a prefeitura vai cobrar o IPTU. Por quê? Porque isso é uma competência municipal. Existem coisas na Constituição que são resguardadas para cidades, para o estado e para o governo federal. Assim como o prefeito da cidade de Ponte Nova não pode virar para o cidadão de Ponte Nova e falar: a partir de hoje ninguém aqui vai pagar imposto de renda, ninguém aqui vai pagar contribuição social, porque esses impostos são resguardados para o governo federal. Também não pode o presidente da República falar que não vamos pagar IPTU, não vamos pagar ICMS. Não pode. Um não pode entrar naquilo que é competência do outro. E isso é uma coisa constitucional. Isso não é uma questão de comunismo. Está na Constituição. Se quiserem mudar a Constituição, precisam escrever outra. Porque a competência dos entes federados, ela é constitucional e é cláusula pétrea. Agora, qual que é o detalhe? Quando o Bolsonaro começou com essa conversa, ele falou de uma coisa que é a questão da gestão da saúde, que é competência concorrente, o que significa que, se de uma hora para outra, vamos esquecer a pandemia de Covid-19 e vamos pensar em outra situação. Vamos imaginar que em todas as cidades do Brasil, a gente tenha um surto de uma determinada doença em uma cidade de 10 mil habitantes. E o prefeito decide fechar essa cidade por um decreto, por questões sanitárias. E vocês já imaginaram se o presidente da República tivesse que responder por essa questão? Existem coisas que são locais exatamente porque é muito difícil esperar que o prefeito espere uma assinatura de um presidente para saber se vai ou não reformar a rua da cidade. Por isso a administração é local. A saúde é assim. A competência da saúde é competência local, regional e nacional, exatamente porque uma determinada cidade pode não ter nenhum caso de Covid-19 e pode decidir porque, já que não tem nenhum caso de Covid-19, vamos manter essa cidade aqui numa situação mais relaxada. A cidade do lado pode estar explodindo de casos de Covid e o prefeito fala: olha, como o bicho está pegando aqui, vai ter que ter isolamento social, senão a gente vai matar muita gente. Não tem leitos no hospital. Como que é possível, a partir de uma norma do presidente da República, decidir o que vai acontecer com todas as cidades do Brasil, sendo que uma cidade pode não ter nenhum caso e a outra cidade pode estar com os leitos de UTI lotados? Então a competência de resolver a respeito dessas questões, ela é, obviamente, dos prefeitos. Os governadores traçam políticas regionais, no caso de Minas, aqui tem o Minas Consciente, e essas políticas regionais são obedecidas, e o que o governo federal faz é criar condições para que a nação consiga ter acesso, por exemplo, a vacinas. O que o governo fez exatamente o contrário, ele foi dificultando através da Anvisa a chegada das vacinas. Então não é o STF tirando do presidente o direito de trabalhar na Covid-19, é o STF dando para cada um a sua devida responsabilidade. Só de falar isso o Bolsonaro está falando besteira. Por que ele está falando besteira? Porque ele não pode fazer um decreto
tirando a obrigatoriedade de máscaras, porque assim como ele não pode fazer um decreto tirando a obrigatoriedade do IPTU, porque é um imposto municipal, ele não pode fazer um decreto tirando a obrigatoriedade do ICMS, porque é um imposto estadual, ele não pode tirar dos prefeitos a competência para a gestão sanitária. Ele não pode. Isso é uma questão constitucional, nem é do STF. O STF tem essa responsabilidade de esclarecer as coisas constitucionais quando acontece um caso concreto. Nesse caso aqui, qual parte da Constituição que se aplica? A competência concorrente dos entes federados. Então, quem decide dentro da cidade é o prefeito. Acabou. Por que ele fala isso? Porque já é uma forma dele continuar insistindo que ele está tentando trazer a economia de volta, mas os prefeitos e governadores não estão deixando. Porque fazendo dessa forma, o Bolsonaro consegue criar um ambiente para em 2022 ele usar esse argumento quando as pessoas estiverem quebradas. Mas o Brasil está quebrado por causa da Ponte para o Futuro, que começou a ser divulgada em 2013 e foi implementada após a derrubada da Dilma com o Michel Temer. O Brasil estaria quebrado com ou sem pandemia de Covid-19. Porque um ano antes, no dezembro anterior, quando a pandemia estava começando na China, não tinham resquícios de pandemia no Brasil, o Brasil já tinha vivido maior fuga de dólares da sua história, a maior subutilização da mão de obra, o Guedes já tinha tentado liberar dinheiro de todas as formas, liberando fundo de garantia, melhorando a questão ali dos empréstimos para ver se os bancos emprestando dinheiro para as pessoas, se as pessoas comprariam no Brasil, e o que estava acontecendo era que mesmo com a liberação do fundo de garantia, mesmo com o Guedes forçando essa diminuição dos juros, o povo não comprou como esperavam e muito pelo contrário, os investidores estavam mandando o dinheiro brasileiro para fora do Brasil. Inteligentes foram os que fizeram isso naquela época porque o dinheiro só desvalorizou. E agora nessa situação em que o dinheiro brasileiro só vai desvalorizando e que o mercado brasileiro só vai encolhendo, que as indústrias estão fechadas com o Bolsonaro indo embora, você acha que você vai recuperar a economia com estalar de dedos? Não, o Bolsonaro está criando uma forma de, em 2022, culpar municípios e governadores e o STF pela quebra do Brasil, que já era uma realidade desde o início do movimento Massa de Manobra, que levou pessoas para as ruas para pedir fora Dilma, fora PT. Então, é uma estratégia de comunicação, não tem viabilidade. Se ele conseguir fazer esse decreto não vai ter nenhum tipo de aplicabilidade dentro dos municípios. Isso é uma questão que já foi decidida pelo STF, porém ele vai usar esse decreto para falar: eu tentei acabar com a palhaçada das máscaras, mas o STF não deixou. E ele vai se fazendo desse fake news para continuar existindo na cabeça das pessoas que consideram as empresas mais importantes que os familiares.